amigos e amigas. O vídeo de hoje, ele traz um assunto que não é muito agradável. É algo que entristece as pessoas, mas infelizmente é um assunto que devemos falar. E eu digo que, infelizmente, porque em pleno 2024, esse tipo de questão já deveria ter sido acabada, ter sido finalizada. Mas parece que as coisas sempre vão ocorrer do mesmo jeito e essa situação ela tem raízes no passado e de tanto ver como essas situações se repetem, apesar de que hoje nós temos mais esclarecimentos sobre essas situações, sabe, ocorre uma situação de tristeza que às vezes a gente fica até meio como explicar, o que dizer, o que fazer diante dessa situação. Nós perdemos até a voz, perdemos o raciocínio, porque não há explicação lógica para explicitar por que essas coisas acontecem, mas elas acontecem. Porém, mesmo sem ter essa clareza para explicar esses acontecimentos, essas confusões, nós não podemos nos render. Nós devemos falar dessas situações, nós devemos lutar, mesmo que a gente fale assim de maneira um tanto inapropriada por falta de argumentos para explicar tal situação. Então, o que eu quero dizer é: não podemos nos calar. Devemos ser uma voz para isso. Talvez essa voz ela não fale de maneira perfeita, mas se calarmos, não vamos ter luta para acabar com isso. Porém, se continuarmos, essa voz que aparece um tanto imperfeita, com o tempo ela vai adquirindo perfeição. E eu espero que não fiquemos apenas na voz, mas que possamos fazer com que essas vozes se tornem ações concretas e que algum dia essas situações hediondas, essas situações horrorosas venham acabar, venham a ter fim. Será que vamos conseguir? Talvez você e eu não consigamos vencer essas situações de maneira concreta, mas não podemos ter esperança. Talvez as nossas lutas fiquem para as futuras gerações, os filhos de vocês, os netos, bisnetos, etc. Mas se a gente ficar só pensando no momento atual e não pensar no futuro, também não vai dar certo. Eu acho que é uma luta que vai ter que ser feita. Todos nós sabemos que os relacionamentos abusivos sempre existiram e que, como eu disse antes, eles continuam. Nesse tipo de relacionamento há uma situação em que predomina um determinado tipo de poder. Há alguém que se autodenomina como uma pessoa poderosa, mas de uma maneira um tanto camuflada, que faz promessas de amor e amizade e seduz uma vítima. Essa vítima, ela acaba se rendendo por uma questão de fraqueza emocional ou psicológica, ou sei lá, algum outro nome que eu desconheça, mas existe uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e que por esse motivo acaba aceitando esse sofrimento ou é obrigada a aceitar esse sofrimento. Por que eu estou falando é obrigada e por que algumas vezes ela não é obrigada? Bem, existem aquelas situações em que há casais, o marido e a esposa ali estão vivendo essa situação, a mulher geralmente é vítima, e quando eu falo que a mulher geralmente é vítima, é porque sempre quando falamos em situações de abuso, sempre pensamos nessa relação hetero, então heteroafetiva, essa relação em que um homem ele abusa de sua esposa. Mas também nós sabemos que existem
certas situações em que mulheres elas são escravizadas, elas são aprisionadas, então elas têm até essa consciência que estão sendo abusadas, mas por estarem sendo prisioneiras, acaba ocorrendo, acaba não tendo maneiras de se libertar. E eu acredito que vocês saibam dessas situações, porque elas são noticiadas, essas situações também são encontradas na literatura. Eu nem havia pensado nesse livro quando estava elaborando o roteiro desse vídeo, mas eu posso citar Diário de uma Escrava, da Romy Erling, que mostra realmente uma situação de abuso concreta na qual a mulher ela é escravizada, mas o livro também ele não explicita também a situação da mulher que é obrigada, porque a situação da personagem do livro Diário de uma Escrava tem algumas peculiaridades. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito dessas peculiaridades, veja o link que está aqui na descrição desse vídeo, porque eu também vou deixar o link aí do vídeo Diário de uma Escrava, como eu falei, e aí você vai ter uma ideia dessa forma de abuso na qual a mulher ela é obrigada a aceitar certas situações. Mas o meu vídeo específico, esse vídeo de hoje, nós vamos falar de umas situações que não se tratam de obrigações, mas que de certa maneira, como eu disse, ocorre por meio das fragilidades humanas. Algumas vezes a pessoa que é a vítima, ela está tão carente, ela está tão frágil que ela nem tem noção que ela está sendo vítima de um abuso. E às vezes ela acredita que o dominador, aquele que está abusando, é um herói, é a pessoa que ama e que ela, sem ele, não pode fazer nada. Para você ver, a situação de abuso, ela mina a confiança da vítima, que ela se acredita um ser incapaz, um ser frágil, alguém assim que é praticamente um nada. E nós precisamos realizar um trabalho para que essas pessoas tomem consciência e para que elas superem isso. E se elas não conseguirem superar essa situação, devemos orientá-las para que elas peçam ajuda. Sei que não é fácil, sei que é complicado e que muitas vezes essas situações nos aparecem como algo impossível de vencer. Mas eu volto a frisar: temos que lutar, temos que ser perseverantes. E por esse motivo já vou pedindo um favor para vocês. Se você tem um amigo ou uma amiga que está passando por essa situação de sofrimento, essa situação de abuso, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Ou se essas pessoas não quiserem assistir, porque às vezes também a própria pessoa ela se nega a ver as possibilidades de sucesso, as possibilidades de vencer tais situações, assista você até o final, pegue as dicas e tente passar para essa pessoa de uma maneira verbal. Vamos lá, vamos nos engajar nessa luta. Aí, continuando, quando falamos de situações de abuso, sempre pensamos nessa questão: o homem abusa de uma mulher. Porém, hoje, devido a uma maior liberdade, graças a Deus, de podermos falar das relações homoafetivas, nós podemos perceber que esses abusos não ocorrem apenas entre homem e mulher. Algumas vezes também pode ocorrer de mulher sendo abusadora para um homem, pode ocorrer o inverso, e pode ocorrer, e podemos também falar disso nas relações em que homem e homem se relacionam e um abusa do outro, e de mulheres e mulheres que vivem uma relação e também ocorre esse abuso. Os motivos pelos quais
essas, esses abusos não eram tanto falados antigamente, era porque o abusador, geralmente um homem, ele ocupava uma posição de poder. Então, se o abusador está no poder, não é interessante falar. Ele vai criar mecanismos para que as vozes se calem. Porque é isso, o abusador, ele é uma figura poderosa, seja na sociedade ou dentro do relacionamento. Então ele cria maneiras de fazer com que o seu poder perpetue. Ele não vai realmente querer dar voz. Então nós tivemos essa coisa. A maioria das relações, nós dizemos no mundo mais fechado antigamente, no mundo em que predominam abertamente as relações entre homem e mulher, e é o homem que abusa, e esse homem não quer que se fale, então por isso não era tanto falado. Havia relações homoafetivas no passado? Sim, só que antes de falar dos abusos, já tinha um grande tabu aí que era falar da própria relação, independente de ter abuso ou não, não se podia falar das relações homoafetivas. E é claro, se não pode falar das relações homoafetivas, tanto boas como más, nós também não vamos ter de maneira esclarecida essas relações de abuso entre pessoas do mesmo sexo. Isso é óbvio. Então aí estão conseguindo captar por que ocorre. Então agora, mesmo que de maneira tímida, nós podemos falar dessas coisas. O nosso papel é fazer com que essas pessoas, ou nós mesmos que podemos estar passando por determinadas situações, possamos gritar ou ajudar as pessoas a gritarem, ajudar as pessoas a se libertarem dessas amarras e fazer com que elas também procurem ajuda profissional, dependendo do estrago que foi feito na sua personalidade. Então, nesse sentido, cabe orientar a figura frágil, a figura que está sofrendo, a procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, para poder vencer toda essa situação. Nesse sentido, também eu posso dizer que a literatura ela cumpre um papel bastante importante, porque os livros trazem personagens que, embora fictícios ou não, eles estão aí, ó, vivenciando essas relações e eles podem orientar as pessoas. Eu vejo que no mundo atual nós temos tendo uma atitude negativa que é o do cancelamento. Muitas pessoas, ao verem personagens abusivos, elas se sentem tão ofendidas que elas querem cancelar o livro, elas querem proibir. Só que o papel de cancelar o livro, de proibir esse tipo de literatura que poderia servir de alerta, acaba sendo uma coisa de estar empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Não é o caminho você proibir. Ah, mas se a gente deixar, vai incentivar. Então, o objetivo da gente é ver, se há possibilidade de alguém ler um livro que mostra abuso e essa pessoa não se horrorizar, é porque alguma coisa está errada com essa pessoa. Eu, por exemplo, leio livros até que as pessoas que passam por certas situações de abuso, certas situações de violência, elas acabam não vencendo. Mostra uma realidade. Nem sempre podemos ter um final feliz, mas as pessoas querem que no livro tenha um final feliz e a vida real não tem o final feliz que as pessoas esperam. Então, nesse sentido, eu tenho que encarar essa possibilidade, não no sentido de incentivar, olha, não tem um final feliz, então você tem que se render. Não, justamente por não ter o final feliz, tanto no livro quanto na realidade, é que aí nós devemos mover muito mais forças para vencer tal situação. Então eu vejo um total desserviço essa coisa da proibição do cancelamento.
vale muito mais a pena orientar, e isso deveria ser trabalhado em campanhas de conscientização, nas escolas, a questão da leitura crítica, do senso crítico. Trazer livros que nem sempre tragam aquela mensagem positiva, mas mostrar que, apesar da literatura mostrar todo o horror que existe na realidade, nós podemos discordar dessas situações e, com isso, na medida que vamos discordando de um livro, perceber: peraí, isso aqui não está apenas no livro, isso aqui é real, isso aqui acontece de verdade. Então, essa luta que o livro está motivando, vamos transferir para a nossa realidade? Não vamos ficar apenas na esfera literária? Vamos voltar para o mundo real e vamos vencer? O que eu quero dizer, em resumo, é que os livros eles nos preparam para essas determinadas situações de uma maneira segura. É como se fosse um treino. Vamos imaginar um lutador de boxe. Antes de ir para o ringue para a luta final, ele treina aí com um treinador, ele bate num saco aí de boxe, nem sei se o nome do negócio é saco de boxe, mas enfim, ele está lá dando seus socos. Então, o livro, entre aspas, é uma maneira de darmos socos nessa realidade horrível e quando encararmos as verdadeiras lutas, as lutas de fato, a realidade, nós possamos vencer. Estarmos movidos de habilidades e de músculos intelectuais e músculos psicológicos para termos a vitória. Pode ser que a princípio apanhemos muito, mas vai chegar uma hora que, com tanto treino, nós podemos vencer e dar, quem sabe, o nocaute. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer dicas para vocês de 2 livros que podem ajudar as pessoas a refletirem sobre essas situações de abuso. Creio que os livros por si só não são suficientes, mas eles são uma grande ajuda. Ajuda psicológica, não se esqueça, é muito importante. E também umas denúncias aí, né, pra, sabe, denunciar esses abusadores, sabe? Chamar realmente a polícia, ó, tá ocorrendo isso, se a situação for muito violenta, e mandar ver. Mas voltemos aqui para os livros, porque aqui é um canal literário e eu quero trazer essas 2 indicações para vocês. O primeiro livro que eu vou indicar, já fiz resenha aqui no canal, é o Livrai-nos do Mal, da Rose Wilding, que é uma autora inglesa. Aqui nessa obra, a Rose Wilding vai mostrar a situação de 7 mulheres que sofreram abuso de um homem. Vejam só, esse livro acaba nos dando uma orientação. Olha, são 7 mulheres e essas 7 mulheres se conhecem, por incrível que pareça, mas elas foram abusadas por esse homem e elas não tiveram um tino para lutarem contra isso. Então elas foram passando por essa situação até que uma delas, e nenhuma delas sabe, e as outras demais não sabem, mas apenas uma delas resolveu dar cabo a essa situação e isso resultou numa medida drástica. Isso que eu vou falar não é no spoiler, porque é o começo do livro. O abusador, ele já aparece degolado, ou melhor, ele aparece sem o corpo, porque elas não têm o corpo, elas veem a cabeça em cima de uma mesa e esse homem tá aí morto na frente delas. E apesar delas acharem a situação horrível, por um outro lado, há um certo prazer de ter visto o homem nessa posição. Mas convenhamos, apesar de merecido pelos abusos que ele fez, essa situação poderia ter sido evitada se tivesse tido uma medida preventiva para essa situação. O que eu quero dizer é que esse livro, o Livrai-nos do Mal, ele nos orienta no sentido que não há necessidade de esperar tanto tempo. Por quê?
apenas uma tomou a decisão, apenas uma tomou a decisão drástica, mas as outras estavam aí aguentando, elas estavam sofrendo, elas estavam ali nessa situação conflitiva. E nem sempre na realidade nós temos uma atitude dessa drástica. Quantas mulheres passam anos e anos e acabam falecendo porque elas não tomaram nenhuma atitude. E eu não quero, tipo, acusar que elas são irresponsáveis, não é isso. Mas eu quero mostrar que a mulher, a vítima, ela pode lutar para vencer essa situação. Então aqui nós temos o Livrai-nos do Mal, mostrando essa situação totalmente abusiva. O segundo livro que eu vou falar, também fiz resenha aqui no canal, que é Na Casa dos Sonhos, da autora Carmen Maria Machado. Apesar do nome Carmen Maria Machado, esse nome que tem uma característica um tanto brasileira, vou lhes dizer o seguinte: a autora não tem nada de brasileira. A Carmen Maria Machado, ela é uma autora norte-americana. E aqui ela traz um livro autobiográfico, ou seja, ela está falando da situação. A Carmen Maria Machado é uma mulher lésbica, portanto uma situação homoafetiva, e ela relata os abusos que ela sofreu nas mãos de outra mulher. E assim, ela escreve de uma maneira simbólica e às vezes até um tanto suavizada, mas não é no sentido de querer romantizar a situação, mas é no sentido dela mesmo poder expressar sua dor e aguentar. Acredito eu que para ela essa situação foi tão traumatizante, tão forte, que ela não conseguiu falar de uma maneira clara. Então tem essa linguagem um pouco mais suavizada. Talvez algumas pessoas possam pensar, mas ela está suavizando, ela está romantizando. Gente, não é essa a intenção da mulher. Imagina a dor. Não é fácil a pessoa falar as coisas tão claramente quando ela é vítima, ter esse contato. E eu acredito que a Carmen Maria Machado ela foi muito corajosa e até forte, mesmo que expresse essa dor de maneira suavizada, de expor a sua vida, de expor esse sofrimento. Mas ela expõe esse sofrimento e coloca pra gente uma possibilidade de vencer. Se bem que eu acho que ela não venceu ainda, mas é o caminho, digamos, está no caminho, tem que se dar o primeiro passo. Uma coisa assim que eu achei meio triste é que, vamos observar, os dois livros, nós temos um livro escrito pela Rose e o livro escrito pela Carmen Maria Machado. Dois livros escritos por mulheres. Não temos um livro escrito por homens, então já fica uma coisa meio estranha. O homem não fala muito da questão de abuso. Pode ser que tenha algum livro, mas eu não encontrei. Então, se você tiver encontrado algum livro que trabalhe essa proposta no sentido do relacionamento de homem com homem, coloca aí nos comentários para a gente poder conversar. Essa indicação vai servir para mim, para que eu possa ler no futuro e fazer uma resenha, como essa dica pode servir para outras pessoas lerem. Então precisamos. Talvez não exista esse negócio, não sei. Talvez o homem ele tenha uma resistência ou não seja interessante, ou ele tenha vergonha de dizer que sofreu abuso de outro homem. Não sei ainda os motivos, mas tenho as minhas desconfianças porque não temos um livro escrito por um homem, tanto no sentido dos abusos já mencionados, e no sentido de ter um livro que mostre esse abuso de homem para homem. Agora, pensando um pouquinho nessa situação, me veio à mente o título de um livro que eu ouvi falar há um tempo. Inclusive eu comprei esse livro e deixei aqui na estante, mas eu não tenho certeza. Talvez esse livro ele trate um pouquinho aí da questão do abuso de homem para homem. Mas eu vou procurar me informar, vou procurar ler para ver se essa é a questão. Se for,
eu faço a resenha e trago para vocês aqui. Então, no momento, estou devendo para vocês essa situação, um livro que mostra. Então, vamos ficar nos dois livros. Lembro que essas duas obras, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, como O Livrai-nos do Mal, eu vou deixar o link de compra na descrição desse vídeo para vocês adquirirem essa obra. Adquirindo esse livro, você ajuda o canal sem pagar nada mais além por isso. Claro, se utilizarem o meu link. Se utilizarem o link de outros, não vai me ajudar em nada. Mas eu diria que para mim o grande ganho não é a compra dos livros com o meu link ou o link do outro. O meu grande ganho é vocês comprarem o livro, adquirirem, lerem, refletirem, pensar em possibilidades de como vencer essas situações e mandar ver. E se você está passando aí por uma dessas situações ou já passou e pode falar e se sentir à vontade de falar com elas, que tal aí compartilhar nos comentários? Às vezes também você pode compartilhar nos comentários de maneira anônima, né? Nem todo mundo tem um perfil aqui no YouTube com o nome declarado, então aí coloca, passei por essa situação, venci assim. Essa sua experiência pode ser muito importante para outras pessoas. As pessoas precisam de referências para elas refletirem o que fazer diante de todo esse processo que é viver uma relação abusiva. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!